Hoje a gente vai aprender o algoritmo simplex, só que um método simplex em tabelas. Bom, esse método simplex que nós vamos aprender hoje em tabelas, ele vai ser desenvolvido para um PPL no formato onde eu quero maximizar a função objetivo, sujeito a todas as restrições funcionais, tem que ser no formato de equações, ax igual a b, e cada variável de decisão tem que ser maior ou igual a zero. Bom, a gente já viu como resolver um PPL pelo método gráfico e pela resolução gráfica a gente pode perceber que para encontrar uma solução ótima, eu poderia, por exemplo, procurar entre os vértices da região de soluções viáveis. Então é dessa ideia que o algoritmo simplex ele parte, né? Então qual a estrutura do simplex? Ele inicializa sempre que possível. Ele vai começar pela origem, como vértice inicial. Se for possível, ele começa pela origem. Né? O que significa isso? Que todas as variáveis de decisão elas valem zero, elas são nulas. E aí ele vai testar, né, esse vértice. Nesse teste, que é aquele chamado de teste de otimalidade, ele vai perguntar: esse vértice atual ele é ótimo? Em caso afirmativo, ele vai parar. Se não, ele vai executar uma iteração para encontrar um vértice melhor do que o atual. Né? E é dessa maneira que ele funciona. Bom, para isso, né, para encontrar a solução ótima, né, encontrar um vértice ótimo, o simplex ele utiliza um ferramental da álgebra linear, né? E é por isso que a álgebra linear é um pré-requisito para vocês cursarem pesquisa operacional 1. Bom, vamos ver algumas definições antes da gente chegar ao algoritmo em si. É uma base de uma matriz A, de ordem m por n, é uma matriz quadrada, né, com o mesmo número de linhas da minha matriz original, que é m, né, e m vetores colunas linearmente independentes do meu Rm. Tá? As variáveis que estiverem associadas a essas colunas dessa matriz, que é chamada de base, ela é chamada de variáveis básicas. Elas são chamadas de variáveis básicas. As demais, elas são chamadas de variáveis não básicas. E a gente vai denotar por VB ou VNB, né, reciprocamente. Uma partição básica vai ser o quê? Eu vou pegar uma matriz A de ordem m por n e vou reorganizar as colunas dessa matriz A, né, da seguinte forma. Eu vou particionar numa matriz B e numa matriz N. Essa matriz B, ela necessariamente ela é quadrada de ordem m e ela tem que ter uma inversa. Essa matriz B é a tal da base, né, que a gente viu a definição no slide anterior, tá? E ela é chamada de matriz básica. A matriz N, ela vai ser o que sobrou, né? Ela vai ter o mesmo número de linhas da matriz A original e a quantidade de colunas que restaram, né, após eu definir qual é a matriz básica. Então, essa matriz N ela é chamada de matriz não básica e ela vai ter N menos M colunas de A. Quando eu faço isso, eu acabo fazendo essa partição nas colunas da matriz A, gera uma partição nos vetores, no vetor que está associado, né, à minha matriz A, né? Porque eu estou tentando ali resolver o sistema x igual a b. Então, se eu estou particionando a matriz A, eu vou particionar automaticamente o vetor x em dois vetores, subvetores, que seriam as variáveis xb e as variáveis xn. O xb está associado à matriz básica, por isso vão ser chamadas de variáveis básicas, e o xn associadas à matriz não básica, e por isso serão denominadas de variáveis não básicas. Para encontrar uma solução ótima para esse sistema x igual a b, onde o número de linhas é menor do que o número de colunas, é só a gente pegar as variáveis não básicas, o xn igual a zero.
então basta a gente determinar os valores das variáveis básicas. Ou seja, bom, a minha matriz A, eu estou pegando a matriz A e fazendo uma partição básica nela. Né? Eu estou dividindo em duas matrizes, a matriz B e a matriz N. Então, quando eu quero resolver o sistema x igual a b, agora é equivalente a resolver o sistema, o A está particionado em B e N. Quando eu fiz essa partição na matriz A, o meu vetor x também ficou particionado em xb e xn. Então, eu vou ficar com esse produto vezes esse igual a b. Para multiplicar, né? B vezes xb mais n vezes xn igual a b. Bom, eu quero determinar os valores das variáveis básicas. Então, para isso eu preciso isolá-la. Né? Para isolá-la, eu passo primeiro esse termo para o lado de cá, quando ele vier, ele vem negativo, né? E aí eu ficaria com bxb. E para tirar o B, essa matriz B daqui, é só eu multiplicar, né, toda a minha equação, porque isso aqui é uma equação, toda a minha equação pela inversa, né, da matriz B. E eu posso fazer isso porque eu sei que a matriz B ela tem inversa, né? Eu tomo ela de modo que ela tenha inversa, que ela seja invertível. Então, fazendo isso, a inversa, a variável básica xb, ela vai ser a inversa da base vezes o vetor bzinho, que era isso aqui que a gente tinha, menos a inversa da base, vezes, né, essa parcela que a gente tinha. Como a gente quer resolver o sistema, e para isso basta considerar que as variáveis não básicas são nulas, né, isso aqui vai valer zero, então na hora que eu multiplicar todo esse produto vai ser nulo, e vai restar aqui as minhas variáveis básicas, nada mais são do que a inversa da base vezes b. Então é basicamente isso que a gente vai fazer no algoritmo simplex, né, de uma maneira muito iterativa, né, usando conhecimentos da álgebra linear. Então a solução que a gente obtém dessa maneira é: as variáveis básicas valem a inversa da base vezes b, as variáveis não básicas são nulas. Essa solução a gente chama de solução básica. Se, né, cada valor que eu encontro para essa variável básica for maior ou igual a zero, essa solução básica ela é uma solução viável, porque ela atende, né, além de atender a todas as restrições funcionais, que é o meu sistema linear, ela atende também as restrições de não negatividade. Então, ela é uma solução básica viável. E se, né, para cada variável básica, o valor que eu for encontrar for estritamente maior que zero, ou seja, for positivo, dizemos que a solução básica viável é não degenerada. Isso tem alguma implicação no algoritmo simplex que a gente vai ver mais adiante. Bom, agora a gente vai ver alguns teoremas, né, só para a gente saber em que o simplex está alicerçado. Teorema 1. Dado um PPL com um conjunto de soluções viáveis C, x é um vértice de C se somente se x for uma solução básica viável. E a gente sabe que uma solução básica viável, ela nada mais é do que uma solução encontrada resolvendo aquele sisteminha do jeito que a gente fez, onde as variáveis não básicas são nulas e as variáveis básicas são obtidas pegando a inversa da base e multiplicando pelo vetor B, o vetor independente B. Teorema 2. Conjunto de soluções básicas viáveis de um PPL é finito e limitado, só que ele é finito e limitado por essa combinação de n elementos tomados M a M, onde M é o número de restrições e N é o número de variáveis do PPL, considerando que esse número de restrições é menor do que o número de variáveis. Bom, então o simplex, na verdade, ele faz uma busca pelos vértices. E eu estou dizendo aí que essa quantidade de vértices aí, ela é finita. Só que ela é limitada por um número que é combinatório. Então, à medida que esses valores aumentam, né, que esse n aqui aumenta, esse número, essa combinação, né, quando a gente faz combinação, aumenta muito, né?
vai aumentando muito rapidamente. Então, eu posso ter muitos, esse número de vértices é limitado, mas eles podem ser muitos. Então, no pior caso, o algoritmo simplex ele roda em tempo exponencial. Porém, para a maioria dos problemas, o algoritmo simplex ele consegue funcionar assim num tempo computacional rápido. Então, por isso que ele ainda hoje é um algoritmo muito utilizado. Já existem algoritmos mais eficientes para problemas muito grandes, né, que é, por exemplo, os algoritmos de pontos interiores, né, que eles rodam em tempo polinomial, então são mais eficientes que o simplex. Mas o simplex ainda assim ele é muito utilizado porque ele funciona, ele calcula rapidamente soluções para boa parte dos problemas em programação linear. Teorema 3. O máximo ou mínimo de um PPL com um conjunto de soluções viáveis C será atingido ao menos em um vértice de C. Ao menos em um, porque ele pode ter mais de um. E se ele atingir em mais de um vértice, então ele toma o mesmo valor, né, para qualquer combinação convexa desses pontos. Bom, o PPL, que o algoritmo simplex que a gente vai executar, ele vai utilizar um tipo de PPL padrão. Eu vou desenvolver o algoritmo simplex em tabelas para exatamente igual que está no livro do Healy e Lieberman, que é a nossa referência básica. Então, nós vamos considerar o PPL, onde eu estou maximizando a função objetivo e todas as restrições são do formato menor ou igual, cada variável de decisão é não negativa. Porém, o que eu preciso? A teoria do simplex foi desenvolvida para um PPL onde todas as restrições são no formato igual. Então, eu preciso pegar essa forma aqui e transformá-la, né, para o formato onde todas as restrições são equações. Como eu faço isso? A gente já viu transformações de PPL. Né? Qualquer PPL pode ser transformado no outro se a gente fizer as transformações corretas. Né? Então, aqui, para uma desigualdade do tipo menor ou igual virar uma equação, basta eu acrescentar para cada restrição uma variável que nós chamamos de variável de folga. Essa variável de folga, né, ela tem que ser diferente para cada restrição e ela tem que ser não negativa, um valor não negativo. Né? Quando eu faço isso, eu amplio o número de variáveis no meu sistema. Tá? Eu vou ficar com um sistema de equações. Aqui eu tenho um sistema de inequações. Quando eu transformo para a forma de equação, eu vou ficar com um sistema de equações com mais variáveis do que eu tinha inicialmente. Né? Ou seja, a minha matriz A, ela ganha uma forma ampliada, aumentada, e vai aparecer uma outra matriz ali muito especial. Vocês sabem que matriz é essa? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho que matriz vai aparecer, né, quando a gente transformar o PPL que estiver nesta forma de restrições, onde todas elas são do tipo menor ou igual, para equações do tipo igual. Então, por exemplo, dado esse PPL que está no formato, né, que a gente vai trabalhar, função objetivo maximizando, sujeito a todas as restrições do tipo menor ou igual e as variáveis de decisão não negativa. Quero transformar em equações, né? Então, cada restrição dessa vai ganhar uma variável de folga diferente. Então, na primeira eu vou adicionar um x3, na segunda eu vou adicionar um x4 e por aí vai. Cada x desse é maior ou igual a zero. Né? Porque se o lado esquerdo é menor do que o lado direito, porque para ficar igual falta adicionar. Então, por isso que a gente adiciona. Então, novamente, a minha matriz A, que inicialmente tinha uma, duas, três, quatro linhas e duas colunas, agora ela passa a ter quatro linhas e ganha mais quatro colunas. Agora tem 6 colunas. Então, ela fica ampliada e aparece uma matriz ali muito especial. Vocês já sabem qual é? Bom, antes da gente saber qual é, eu preciso só recapitular que, né, o vetor x, né, aqui está x transposto porque ele está deitado, é o vetor formado pelas variáveis de decisão. O vetor c é o vetor onde eu tenho
os coeficientes da função objetivo. Os AIJs, eles são os coeficientes da matriz A, né? As entradas da minha matriz A são os coeficientes das restrições. E o vetor B, ele nada mais é do que o lado direito dessas restrições, né? O vetor de recursos. Então, quando eu monto a matriz, né, a tabela simplex inicial, ela vai ter este formato. Eu vou criar uma coluna onde eu vou definir quais são as variáveis básicas, uma coluna para cada variável de decisão e a última coluna é o nosso RHS. Na linha do Z, na primeira linha, na verdade, que a gente chama de linha do Z ou linha zero, vai entrar os coeficientes que aparecem na minha função objetivo, só que vão entrar com um valor trocado. Vai estar tudo menos C1, menos C2 até menos CN. Por quê? Porque eu vou pegar, né, a minha linha do Z, ela nada mais é do que Z menos C. Né? Eu pego esse lado aqui e passo para cá. Quando eu passo para cá, o que sobra é zero. Tá? Então, é Z menos C igual a zero. Então, por isso, né, que na minha linha do Z vai aparecer menos C1, menos C2 até o menos CN, e o RHS, que é o que vem depois do igual, né, que significa o lado direito das restrições, só que em inglês, tá? Aparece um zero. E aí eu vou preencher as M colunas com os coeficientes que aparecem nas restrições do meu problema. E o meu RHS aqui é o lado direito, que vem depois do igual em cada restrição. Tá? Essa é a tabela simplex inicial para o nosso exemplo, que, não sei se vocês perceberam, é o exemplo da empresa de brinquedos que a gente vai resolver, né? E aí, já na forma de equações, cada restrição, a gente montou aqui a tabela simplex inicial para esse exemplo. Então, como vocês podem perceber, eu tenho aqui na linha do Z, o que entrou não foi 5, foi menos 5, né? E menos 4, porque entra Z menos C, igual a zero. Então, embaixo do x1 ficou menos 5, embaixo do x2 menos 4. Como eu não tenho nenhuma dessas variáveis de folga na função objetivo, os coeficientes delas é tudo zero na função objetivo. E o meu RHS, que é o que sobrou, é zero. Bom, a parte interna da tabela, o que ficou? Né? Na coluna do x1, eu vou pegar, ó, vou montar a partir, né, da coluna do x1, 6, 1, menos 1 e 0. Tá? Como a gente tem aqui. Na coluna do x2 vai entrar 4, 2, 1 e 1. Do x3, 1, 0, 0, 0. E por aí vai. Ou seja, qual é a matriz especial que eu queria que vocês tivessem percebido quando eu monto, né, essa forma padrão, né, que eu transformo aquele PPL, onde todas as restrições são do formato menor ou igual em equação, eu ganho nada mais do que a matriz aqui, identidade de ordem 4. Né? Aqui, a matriz identidade, qual é a característica dela? A matriz identidade é uma matriz quadrada, onde a diagonal principal ela é toda composta por 1 e tudo que está fora da diagonal é 0. Tá? Por que ela é especial? Ela é especial porque essa matriz ela tem uma inversa. Tá? A inversa dela é ela mesma, né? Então ela nada mais é do que a nossa base. Ela vai ser a nossa base inicial. Então, se ela é a nossa base inicial, quais são as variáveis básicas? As variáveis básicas são as variáveis associadas à base. Então, as variáveis básicas iniciais vão ser x3, x4, x5, x6. E sempre vão... Que são o quê? São as variáveis de folga. Né? E vai ser sempre assim quando tiver nesse formato. Né? As variáveis de folga vão virar as nossas variáveis básicas iniciais. E quais são as variáveis não básicas?
é o que restou, x1 e x2. Então, se x1 e x2 são as variáveis não básicas, qual é o valor delas? É zero, inicialmente é zero. Tá? Então, de fato, estou partindo da origem, tá? Como sendo o meu vértice inicial. E aí eu preciso testar para ver se é a solução ótima ou não. Então, o algoritmo simplex, ele faz isso, ele determina uma tabela simplex inicial na primeira fase. O que é isso? A matriz de recursos contém uma matriz identidade de ordem M, e na primeira linha a gente tem um z menos c igual a zero, e aí a gente faz uma iteração igual a zero, e esses seriam os passos que a gente vai executar na fase 2. Tá? E esses passos a gente vai compreendê-los melhor quando a gente executar no exemplo, né, que a gente vai fazer para esse exemplo aí, executar o passo a passo do algoritmo simplex.